Olá, Fábio. Tudo bom? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo Um bem, doutora prazer estar Luciana? com você aqui na nossa live. Eu que agradeço o convite. Prazer conversar contigo. Igualmente. Fábio, vou só te apresentar aqui para o pessoal, para os nossos convidados. Muita gente conhece, né? Mas de qualquer forma é importante. O Fábio Souza, ele é pós-graduado em gestão de negócios pela FGV. Ele consolidou sua carreira como headhunter de executivos e atualmente é CEO e partner na The Bernet, uma das maiores consultorias de atração e talentos do país. Com 33 anos de sucesso, né, e 20 mil executivos abordados anualmente. E é a única representante no Brasil da EMS Internacional, que é uma grande associação de contratação de executivos a nível mundial, né? Isso Seja mesmo. bem-vindo, Fábio. Obrigado. Faltou um detalhe, né? A Veront tem a honra de ter como parceiro quem? O Lima Lopes. Nossa, Scordella, verdade, verdade. Isso é muito bom. Estamos juntos há anos já, né, Fábio? Isso é Há muito legal. anos. Há Isso é um anos. prazer, isso é um prazer mesmo para a gente ter você aqui também. Fábio, antes da gente começar a falar um pouquinho aqui do nosso assunto, né, queria até comentar sobre a live que eu assisti recentemente com o Bernet e você, né? Que dupla maravilhosa. Que live Eu, emocionante, né? eu brinco que eu tenho a sorte e a honra de tê-lo perto todos os dias, né? Apesar de, pelo sotaque, o pessoal vai ver, eu sou gaúcho, né? Eu moro em Porto Alegre. Mas pelo menos 2 semanas por mês eu passo em Curitiba, então tenho a honra de ter o Bernard como um mentor, como uma pessoa que está constantemente conversando comigo. E nesse período ele se reaproximou bastante do negócio, a gente faz questão de colocá-lo no dia a dia, de ouvi-lo bastante. Acho que é um momento em que a gente busca muito a sabedoria, a experiência, a tranquilidade de quem já viveu muitas e muitas crises e passou por todas elas com sucesso. Então, semana passada a gente convidou ele para fazer um bate-papo, primeira live do Bernard. É. E Mais de ele se saiu 70 anos ele perfeitamente, topou. né? Soube usar direitinho os recursos, foi tudo 10. Ele e ele é um super exemplo nesse sentido, né? A gente internamente conversa muito sobre isso. Se uma pessoa com 70 e poucos anos, com todas as conquistas já realizadas, se propõe a fazer uma live, a se desafiar, a ir buscar algo diferente, como é que a gente não vai conseguir, né? Então, acho que é um super exemplo pra gente e ele topou e foi altamente emocionante. Enfim, ele abriu o coração, contou muito do que ele acredita e que são os valores que a gente carrega até hoje, né? Que é um valores não mudam, né? A gente pode atualizá-los, mas a essência deles não mudam, né? É verdade. Ele realmente deixou um legado para você e colocou que ele sempre vai estar à tua disposição. Foi muito bonito, né? O que ele falou realmente, foi emocionante. É, Fábio, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento, né? Sobre essa situação toda que você, principalmente a The Bennett, vive, porque vocês estão super próximos dos executivos, dos empresários, e vocês sentem a dor deles, provavelmente junto com eles, e também no não olho do só furacão. no olho do furacão, e não só as empresas, mas também o sentimento dos executivos que estão, às vezes, fazendo um trabalho aí né, de recolocação e se sentem provavelmente numa situação um pouco mais delicada, né? É, E falar um pouquinho sobre essa questão da comunicação entre essas pessoas, nas empresas, o que que você tem para nos legal, contar a respeito disso? legal. Primeiro que foi uma crise altamente inesperada e rápida, né? Ela chegou muito rápida, acho que para todo mundo. Se nós voltássemos 13 meses atrás, qualquer empresa, dificilmente colocaria um fenômeno desses dentro do seu planejamento, né? Então foi uma mudança muito rápida. Acho que quando tudo começou ali na segunda quinzena de março, com mais velocidade, a maioria das empresas já começou a se organizar. Admito que muitas empresas que a gente conversava, e profissionais que a gente estava perto, acreditavam que seria um período rápido. Dificilmente a gente acreditaria que, passado 60 dias, nós estaríamos hoje, grande maioria, em isolamento. Acho que, particularmente, até nós no negócio, falávamos, não, a partir do dia 8 de abril estaremos de volta, provavelmente 20 já teremos as dias. reuniões. É, Passou o tempo, e a gente continua isolado.
sim. Semana retrasada, a gente se mudou do escritório em São Paulo e aí eu realmente fui dar uma olhada nas passagens para ir para São Paulo. Pensei que a partir do dia 15 de maio eu conseguiria ir. Hoje é dia 15 e seria praticamente inviável, ou não faria nenhum sentido ir para São Paulo se expor a um risco, né? O que a gente percebeu e viu? Acho que abril foi um mês que as empresas elas se defenderam muito, tá, doutora Uhum. Luciana? Elas pararam, olharam muito para dentro para entender o que estava acontecendo em termos de mercado, pessoas e estrutura interna mesmo, custo. Tá? Então a Sim. gente pegou ali, basicamente a gente teve uma última ou 2 semanas de março sentindo um pouco o efeito, a gente ainda muitas vezes pouco respeitando o isolamento, tanto é que se nós pegarmos saíram os resultados de algumas varejistas do trimestre, eles foram até positivos com uma leve queda nas últimas 2 semanas de março. Então, abril foi o mês de tu realmente entender o que estava acontecendo lá fora. Tá? E nisso a gente percebeu, foi o mês que grande parte das empresas tiveram suas produções paradas, enfim, cessaram os clientes indo até o negócio, enfim, depende da atividade de cada uma das empresas. Mas aí a gente percebeu que também foi hora da gente olhar para fora e entender em termos de pacote de governo o que viria, né? E aí, obviamente, muito se esperou essas questões de quais seriam os pacotes, a MP, enfim, a 936, seja o que for, as empresas até olharem e entenderem o que disso que estava sendo oferecido fazia sentido para o negócio. Não Sim. só nessa MP, mas ó, todas as questões fiscais, então a gente parou e olhou para o negócio. É aí que eu acho que começa toda a dificuldade, porque é muito difícil para grande parte dos setores e basicamente com as empresas e com os executivos que a gente conversa, é entender se nós já paramos de cair em termos de tamanho de mercado, né? Ou seja, qual que é o tamanho real desse mercado daqui para frente. A gente Perfeito. vai ter um período maior de isolamento. Se esse isolamento continuar, a gente vai cair mais um pouco? Ou isso que eu tenho hoje como produção, receita, enfim, seja qual for o indicador que tu queira usar, se esse realmente é o meu tamanho de mercado daqui para frente eu tenho uma tendência a subir. Então eu vejo que a maior parte das empresas em abril se preocupou muito nesse sentido, olhar para entender o que tinha e também entender qual que era o tamanho desse mercado que eles iam enfrentar. Óbvio que a gente começou a ter grandes dificuldades em termos de gestão de time, acho que as empresas como um todo, né, o isolamento ele te traz, acho que coisas positivas e negativas, acho que muita gente se adapta com muita facilidade ao home office, mas a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, então nem todos teriam as condições e infraestrutura de trabalhar no home office, né? Sim. Quem tem família, obviamente, vai ter ambientes com filho, marido, esposa, enfim, ambientes muito difíceis de se trabalhar e ter concentração, as crianças tendo aula online. Então, eu acho que abril foi um mês de adaptação, de tu realmente entender. E aí acho que começa um pouco da questão humana, né? Que aí vem muito para o nosso negócio, né? Como é que eu entendo esse momento, né? Como é que eu realmente faço uma análise e como é que eu tenho como é que eu passo a ser muito mais flexível com tudo que se acontece, né? A gente Sim. brinca que o home office com o filho correndo e entrando no quarto, alguém passando atrás, a internet caindo, tudo isso passou a ser aceitável porque estávamos todos do mesmo lado, né? Exatamente, todo mundo na mesma situação, aí fica mais fácil. A Todo empatia é muito mais mundo. fácil de acontecer, né? Viramos empático à força, basicamente, né? Acho que todo Exatamente. mundo virou empático. É É, um momento de sensibilização, né? Poxa, toda vez que as pessoas estão entregando o seu máximo, enfrentando N problemas que muitas vezes tu não vê. Então as empresas tiveram que se adequar nessa questão de home office, na questão de comunicação. Muitas empresas, por uma questão de mindset e visão, elas não eram, não aderiam ao home office. Algumas sim, empresas saíam na frente, já tinham a cultura. Então, ou seja, tem esse modelo. De repente, tu tem líderes que passam a ter que trabalhar na marra com seus no home times em office. home office. Como é que eu vou fazer a gestão desse time? Sim, Mas eu não gosto da tecnologia, eu achava que isso nunca chegaria. Então, de repente, algumas coisas, alguns paradigmas que tu tinha, eles são quebrados, eles não são quebrados em 1 ou 2 meses, eles são quebrados em um dia. De repente, tu pega todo o teu time e coloca em home office. E aí começa, obviamente, a gente tem, acho que dentro dessa curva do isolamento, a gente vive fases, né? Acho que sim, a primeira é quase que uma fase de, não vou dizer de euforia, mas tudo é novo,
tá certo, tu ainda tem uma expectativa de que semana que vem tu vai sair, as coisas vão ser flexibilizadas, o tempo vai passando, as É, conversas de WhatsApp, até aquelas brigas com os amigos em termos de política, de isolamento, elas começam a sumir. Então tu começa a ficar triste, tu começa a olhar e dizer, putz, quando que eu vou sair? sim, Falta muito tempo. Então acho que e aí tem um desafio enorme dos líderes e das empresas de conseguir fazer essa leitura, né? Querendo ou não, a gente, por mais que a gente se conecte muitas vezes de uma maneira com mais ênfase agora, tu tem hoje, trazendo o exemplo para o nosso time, para o nosso negócio, a gente tem uma série de agendas recorrentes com o time, mas não é igual. é, Por quê? Porque tem o distanciamento, tem o olho no olho e tem algo que é aquilo que não é dito nas reuniões, mas que tu percebe no ambiente de trabalho, né? é verdade. E que falta, essa sensibilidade é importante. E aí também tu tem um outro aspecto que é a, a- os problemas que as outras famílias estão enfrentando que tu não percebe, né? Se a gente pegar e entrando um pouco no mérito da MP, pegando famílias, pode ter duas pessoas que entraram no mesmo programa, na mesma MP, e tu está dando uma redução de 70% em cada uma das pessoas, então tua renda familiar vai ter uma queda alta, né? 70%. Vai ter uma redução grande da familiar. E tu dificilmente também consegue se adaptar e fazer todos os cortes, então aí também tem uma questão de poupança, né? Será que eu tenho poupança para esse período? E outra, o medo. Volto para a questão da ansiedade, do medo, das questões emocionais, né? O medo de saber que determinado amigo, pessoa próxima foi desligada, que o mercado eventualmente não está voltando, que as coisas estão sendo mais difíceis. Tu mesmo comentaste, dentro da Deberna a gente tem um braço que faz projetos de transição de carreira. Óbvio que esses processos como um todo de recrutamento e seleção, eles têm uma queda. Pode ser Sim. uma queda momentânea desse mês? Pode, sem dúvida nenhuma. Isso deve retomar ali na frente? Deve. Mas no mês de abril, onde todo mundo se defendeu, poucas empresas mantiveram os processos de recrutamento e seleção no mesmo ritmo. Sim, com certeza. Até No porque não mesmo sabe quando ritmo. volta, né? Até aquela questão, como é que eu vou começar a trabalhar numa empresa em home office, que eu não vou olhar ninguém É. no olho, né? Mas sabe que isso é muito legal? A gente quebrou muitos paradigmas nesse sentido. Assim. Teve clientes Sim, nossos que logo lá no início da pandemia, primeiro exigiram que nós mantivéssemos todos os processos de maneira remota e online. Determinados clientes foram e fizeram as contratações sem conhecer as pessoas presencialmente. Tá? uhum, Se tu me dissesse isso há um ano, eu te diria, olha, isso seria exceção. Muitas empresas se adaptaram bem, mas também teve candidatos, isso é muito engraçado porque é do ser humano, né? Teve candidatos que disseram assim, olha, eu não vou aceitar essa carta oferta sem antes ir lá e conhecer a empresa. é Eu, eu, verdade, eu quero ver a empresa. E a é gente ainda tem verdade, muito, a gente materializa a empresa como um lugar, né? A gente tem é muita discussão verdade. sobre a questão do home office. Acho que alguém comentou ali. É, a doutora Sobre. Tayana, ela perguntou que houve quebra de paradigma substancial acerca do home office e isso deve vir a ser implantado como definitivo em muitas empresas. Nesse cenário, como melhorar a sintonia da equipe? E aí tem uma outra pergunta que eu acho que é mais ou menos próxima, que a Fernanda Bessa fez há pouco, que ela perguntou, lidar com o novo normal, o que precisa ser feito a partir de agora para lidar com o novo normal? Com o novo normal. Vamos lá, acho que vamos pegar o ponto do home office que é mais fácil ainda, tá? Porque o novo normal, acho que depende do quanto É a muito gente ainda tem amplo. pela frente, né? E do que vem, né? Mas se a gente pegar a questão de home office, a gente, basicamente, como a gente atende muitas empresas, a gente vê os dois mundos, né? Tem empresas que já aderiam ao home office, já tinham estruturas prontas para trabalhar para o home office, e aí a gente está falando desde aspectos super simples de sistemas e toda uma questão de sustentação por home office, ferramentas de comunicação, enfim, coisas bem simplórias, tá? Uhum. E aí depois tu também tem aquelas que tem uma cultura que é pelo aspecto presencial, enfim, se a pessoa realmente está lá, é como se só se produz se estivesse vendo a pessoa. O que eu percebo e vejo do home office, isso a gente já estuda muito, acho que tem dois fatores, tá? Muitas empresas elas vão ter, obviamente, uma necessidade de redução de custo, tá? Escritório é um custo pesado, tá? Para a Sim, grande maioria das empresas. É um custo fixo, pesado. Se as empresas precisarem reduzir,
obviamente, é algo mais fácil. É preferível reduzir os seus custos fixos de escritório do que reduzir time, obviamente, Sim, de desligar uma pessoa. Então, acho que por esse aspecto já vai ter uma tendência às pessoas permanecerem em home office. sim. Tá? Há muita gente que já fala e traz basicamente o escritório como um modelo de fortalecimento de cultura. Tá? Ele vai ser um espaço de convivência, como se Que pelo legal. menos uma ou duas vezes por semana tu fosse esse ambiente para renovar o teu relacionamento com a empresa e reforçar os aspectos culturais, mas que tu não precisa estar lá o dia inteiro. Sim. Hoje saiu uma reportagem, a própria XP, tá? A XP hoje comunicou que eles não voltam para os escritórios antes de dezembro, se eu não me engano. É, eu Tá? vi. E aí o Benchimol traz que os escritórios passarão a ser escritórios conceitos, ou seja, para integrar o time, para aquilo que a gente não conseguir fazer no online, a gente vai usar esses escritórios para realmente promover uma confraternização do time. Ele vai ser um ambiente muito mais festivo. Talvez não seja essa a palavra, mas ele vai ser um ambiente de confraternização mesmo. As pessoas vão lá para se relacionar com a empresa, com os colegas, com a marca, enfim, com Acolher N o valor, fatores. né? Talvez É, acolher e dar valor, né, ao é. time, né? A Tayana achou excelente essa perspectiva e falou, ah, que Com legal essa espaços perspectiva. menores, né? Espaços É, menores, com custos menores. E aí acho que tem também toda uma questão, isso está muito mais relacionada, acho que, enfim, você conhece muito mais do que eu, mas tem todo um aspecto legal que vai ter que vir a reboque dessas mudanças também, né? Óbvio que a sim, gente já tem a aprovação do teletrabalho, mas acho que toda essa segurança jurídica também vai se fazer necessário, né? com Porque certeza. em grupos de amigos, grupos de pessoas próximas, o maior receio de todos, muitas vezes, é o aspecto trabalhista. Perfeito, exato. É, a questão do home office já é legalizada, né? Agora basta as empresas fazerem certo, né? Então tem toda uma questão aí de desconsideração do home office, se a pessoa fica mais que 50% fora do home office, né? Então isso tudo vai, realmente as empresas vão ter que fazer um plano de trabalho e procurar uma assessoria para realmente fazer tudo É. certo, né? A gente A vai ter que aprender Paola, isso, né? A gente vai com ter que certeza, aprender esse ponto, né? De realmente, exato. eu acho que a gente sempre foi muito reativo em algumas coisas. Agora, talvez vai exigir um planejamento desligar essa parte do escritório para realmente fazer de uma maneira assim que tu gere um passivo também. Ou seja, se tu está fazendo isso por dois aspectos, não só um aspecto de custo, mas tem também uma questão dos profissionais, tá? Sim. A gente conversou com algumas pessoas do time e óbvio que a gente teve resultados positivos, a gente já aderiu ao home office anteriormente, mas tem muita gente que se produziu muito bem. Então, essas pessoas, se elas vão produzir muito bem, enfim, obviamente tem um ganho de deslocamento, tem um ganho de tempo, tem um ganho de qualidade de vida, tem N fatores. Então, assim, acho que as empresas elas vão começar a equilibrar mais isso. Vai É. depender, acho que E muito de cada uma das empresas. E você entende, então, Fábio, que as pessoas que ganham mais com esse modelo são aquelas mais adaptáveis, que as empresas vão buscar pessoas que têm maior adaptação à situação do momento, inclusive com relação ao home office. O que que você entende? Eu acho que isso para tudo daqui para frente, né? A gente já, acho que a gente falava assim das competências do futuro, eu diria que o futuro virou o presente mais do que nunca, né? Mas a questão da adaptação, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar, né? A gente vai precisar ter isso de uma maneira muito mais evidente nas pessoas para entender. Acho que a gente hoje é muito mais propenso a errar, tá? Porque a gente está testando coisas novas, né? Acho Sim, a gente tem muitas ferramentas novas, a gente tem um ambiente altamente complexo e a gente tem ansiedade, medo, a gente tem muitos fatores nossos, tudo junto no mesmo momento. Então, assim, e é uma característica muito a gente esperar super-heróis, esperar movimentos perfeitos, e hoje a gente vai se dar conta, talvez, que a gente vai errar bastante. Tá? Então, a questão da sim. adaptação, de ser muito flexível com isso, e entender que as empresas vão fazer movimentos e que talvez nem todos os movimentos vão ser perfeitos, porque são inúmeros fatores. Se temos Sim. uma começaram a voltar para os escritórios e aí, de repente, se deram conta que não tinham de almoçar, porque estava tudo fechado. E aí foram pedir.
um iFood pelo almoço, chegou o almoço, não tinha talheres. Então, assim, e todo mundo levou na brincadeira, porque todo mundo se deu conta que putz, são tantos pequenos pontos para tu mudar hoje, tá? Sim. Que as pessoas elas vão ter que ser mais flexíveis. A gente fala que nesse momento, nessa nova economia, nesse novo contexto, nova não, na economia presente, a gente tem que ser muito mais aberto a erros. Então, assim, levar isso com muito mais leveza. Na Então, acho esportiva que mesmo, né? vai ter que ter. Porque, de novo, mudar para o home office vai ter um problema de internet, vai ter alguém que vai cair a internet no dia, não vai conseguir entrar, vai ter um problema de um cachorro latindo, do vizinho, dos familiares em casa. Então, assim, de novo, a gente vai ter que levar isso com mais leveza daqui para frente. É Até a verdade. gente conseguir entender que isso realmente faz parte, que não tem demérito nenhum, né? É. E essa questão de falta de adaptabilidade e flexibilidade, porque a gente sabe que tem muitos líderes que têm uma visão meio antiga, né, que tem dificuldade de mudanças, e vocês trabalham justamente com as pessoas da liderança, executivos que muitas vezes são o foco, né, é o norte das empresas, né? Vocês trabalham com o gerente para cima. E essas novas lideranças, novos executivos, você está sentindo um movimento de algumas empresas buscando novas lideranças com outra mente? Ou ainda não? Sim, sim, isso não é de hoje, né? Eu acho a gente sempre fala muito, e é engraçado, né? Se a gente pegar sobre um aspecto técnico, a gente sempre fala muito de transformação digital. As empresas têm que se transformar digitalmente, mas antes da transformação digital, há necessidade de uma transformação cultural. Tá? Sim. A cultura como um todo ela tem que ser trabalhada. A aceitação do erro, que a gente estava falando antes, trabalhos mais colaborativos, quebrar alguns paradigmas e algumas âncoras, enfim, alguns artefatos de cultura, tudo isso muda. Então, assim, o líder daqui para frente, ele vai ter que se colocar num papel que, de novo, ele não é o dono da verdade, né? Ele está ali muito mais para construir com o time e fazer junto do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, se as empresas já procuram, com certeza, acho que as que não procuram, elas vão vir a procurar, Sim. tá? E nesse momento, você já está percebendo, nesse momento aí, Covid, que eu vou te dizer aí, dos últimos 2 meses, você já percebeu muita empresa buscando novos executivos porque os antigos não se adaptaram? Eu acho que ainda a gente não tem essa curva de aumento de demanda, porque, de novo, a gente viveu esses últimos um mês de defesa. Tá? Acho que Sim. as empresas, primeiro, se a gente for pensar numa estratégia empresarial, primeiro tu te defende, entende o teu negócio, reforça algumas fortalezas, vê uma questão, obviamente, de caixa, alguns aspectos financeiros, desenhado o plano, tu parte para o ataque, e com isso tu vai consertando ponto a ponto algumas ações, né? Mas sem dúvida, conversando com o presidente esses dias de uma empresa automotiva, nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre o futuro, as futuras demandas de profissionais. A gente falou, obviamente, muito sobre esse profissional que tem a capacidade de lidar com o incerto, né? Dentro do nosso mercado, a gente fala do mundo VUCA, né? Que ele traz muita volatilidade, enfim, incertezas. Isso, lidar com isso de uma maneira natural passa a ser muito exigido, mas também vai haver uma demanda por profissionais que a gente brincou, que a gente denominou de fixers, os consertadores de empresa, tá? Então, esse profissional ele vai ter demanda, tá? E aí Sim. vem muito da experiência, aquilo que a gente estava conversando antes do Bernard. Enfim, o momento ele pede sabedoria. Ele Sim. pede esse histórico, ele pede essa paciência, ele pede essa leitura mais macro. Então, em termos de perfis de profissionais, vai ter. E eu, particularmente, também acredito que as pessoas elas se desenvolvem com o passar do tempo. Elas vão enxergar. Óbvio Sim. que talvez tu tenha dificuldade de enxergar no primeiro momento se tu tiver sob extrema pressão e uma necessidade iminente de mudar. Talvez essa necessidade iminente já seja um convite e te dê um empurrão para isso, tá? Mas, Sim. obviamente, tem muitos programas de desenvolvimento, enfim, as pessoas elas já estão. Se a gente for pegar hoje alguns números de Covid, é impressionante o quanto as pessoas aproveitaram esse tempo livre para ir buscar desenvolvimento, seja Sim. através de leitura, desenvolvimento online. A gente foi bombardeado de Sim. conteúdo. Então, as pessoas estão Exageradamente vendo. até. É. Muito, muito. Tanto é que se fala o excesso do desenvolvimento. Porque muitas É. vezes ele é o desenvolvimento pelo desenvolvimento. É. É como se tu olhasse uma prateleira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de tudo. Eu preciso ser um super-homem.
É natural, de novo, a gente está num período difícil. Então, o que a gente espera muitas vezes do líder de maneira muito equivocada? Que ele seja um super-homem. E que muitas vezes o líder te diga a certeza. E tudo que a gente viu nos últimos tempos, em termos de exemplos de comunicação, foram aquelas lideranças que foram francas, transparentes e que muitas vezes disseram, olha, o cenário ele vai ser revisto de tempos em tempos, porque assim, a única certeza que a gente tem agora é a incerteza. Fora Perfeito. isso, não tem, a gente não tem um segredo. Tem um estudo da MIT, um texto da MIT muito legal que fala sobre esses pontos de liderança, aquele excessivamente otimista que muitas vezes passa até uma mensagem errada para o time, porque tudo vai ficar bem, fiquem tranquilos, e na verdade não é isso, ou seja, ele também está. E constantemente também acaba que decepciona a equipe, né? Porque não é assim. Claro, claro, acho que o momento pede essa questão de humanização, né? As pessoas no centro, quando a gente fala muito de que as empresas têm que colocar as pessoas no centro, a gente está falando de líderes humanos. É aquele líder que eventualmente vai dizer, olha, eu não sei, a gente está trabalhando com inúmeros cenários, a gente está revisando esses cenários de tempos em tempos, mas assim, fora uma visão de 15, 30 dias, é muito cedo para eu te dar. Sim. Então, mas vocês não sabem para onde estão indo. Não, não. A gente está revisando a gente está reduzindo os checks, mas a gente está fazendo cenários de curto prazo para isso. Fazer um cenário hoje, dentro desse caos que a gente vive. Achar que a gente vai fazer um planejamento estratégico para esse período de 1 ano, 2 anos, é difícil. O planejamento estratégico que a gente fez em dezembro, passado 6 meses, aquele planejamento de dezembro hoje tem pouquíssimo ou nenhum valor. Imagina fazer agora um planejamento para 6 meses. É Então, assim, verdade. eu acho que pede muito isso. Essa crise pede líderes mais humanos e que realmente se coloquem mais vulneráveis. Enfim, esse termo passou a ser altamente usado, né? A questão da vulnerabilidade. Enfim, tem a Brené Brown, que tem seus livros, e TED, ela fala muito isso, sobre o líder realmente quebrar esse ponto dele de se colocar como o dono da razão e a pessoa que vai ser o dono do caminho, vai dizer, pessoal, venham todos por aqui, não olhem para o lado e esse caminho. Então, É, acho que os líderes vão mudar nesse sentido. com certeza. Quem está curtindo aqui a nossa live é o Paulo Crones, que é o superintendente do trabalho aqui no Paraná, que participou da nossa live Que anteriormente. legal. Seja bem-vindo, Paulo. Com relação a essa questão que você falou do super-herói, né? É engraçado que existe até uma analogia entre as pessoas que não usam máscara, que não se preocupam, que se sentem super-heróis, né? E as pessoas hoje acabam realmente desdenhando e dizendo que elas não se preocupam nem com ela e nem com os outros, É. né? Então, a pessoa que acha que pode tudo, nesse momento não pode nada, né? Mas sabe que isso para mim tem um ponto simplório, mas altamente crítico de tu fazer ele com maestria. De novo, é a comunicação. Hoje uma empresa ela tem que se comunicar muito bem com o seu time, com seus parceiros, com todos os stakeholders, enfim, com todo o ambiente no qual ele está inserido. Eu tenho que ter muita transparência de conversar com o meu time, trazer o cenário, trazer as verdades e mostrar, olha, confiem que a gente está trabalhando nesse sentido, mas é quase que pedir algo impossível, mas fiquem tranquilos. Mas está sendo trabalhado assim como tu tem que trazer teus parceiros para próximo e dizer, olha, a gente precisa conversar. Porque o momento vai exigir, acho que, a comunicação de maneira bem mais forte e evidente. E que é uma fragilidade de todos, né? Até a forma como a gente vê. Semana passada a gente teve um caso bem exemplar em termos de comunicação, quanto a maneira como se comunica, a maneira como se cuida com as pessoas, tu pode fazer de uma situação difícil algo menos doloroso, que foi o caso do Airbnb, né? O Airbnb Sim, acho que reduziu 25% do seu time semana passada, enfim, o próprio presidente veio a público numa carta, enfim, para todo mundo, com pontos muito legais, enfim, falando até sobre as pessoas não estavam sendo desligadas por um aspecto de performance que ele sentia muito, porque eram pessoas, obviamente, excelentes, super capacitadas, técnicas, que tinham ajudado a construir tudo aquilo ali, mas o momento pedia uma medida nesse sentido. Então, acho que ali a gente tem um bom exemplo de comunicação. E esse é perfeito. um ponto que a empresa ela vai ter que trabalhar daqui para frente. Seja dos seus líderes com todo o time, enfim, acho que
olhar para todos, né? E essa comunicação agora, eu sei porque a gente também atende algumas empresas, a gente está justamente nessa situação, né? Você vai chamar uma centena de funcionários na empresa para falar da demissão, até tem toda a questão do cuidado, né, da transmissão. Então, é difícil você fazer um aviso, né, de demissão por WhatsApp, né? É bem delicado isso mesmo, Tudo é né? Comunicação. difícil hoje. E a gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? Acho que É, a gente tem que, primeiro, ter, de novo, o significado básico de empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Se a gente fosse sim, ser desligado, de que maneira que a gente gostaria de ser tratado? com certeza. Com que respeito, né? Às vezes uma ligação, enfim, óbvio que é um momento difícil. De novo, a gente sempre vai achar que putz, poderia ter sido feito melhor. Talvez se a gente conversar com alguém do Airbnb, eles vão dizer, olha, poderia ter sido melhor. A gente sempre tenta acertar, enfim, nesses pontos, né? Mas É, pelo menos tu percebe você aquilo que faz o teu veio pra melhor. gente que é genuíno. O que É, veio do Airbnb parece que foi muito genuíno, ou seja, peço perdão e saiba que a culpa não é sua. perfeito, Seja, é. o próprio líder, olha, a culpa não é sua. Te peço Sim, milhares de perdão, estamos aqui para te ajudar. A gente pensou em todo um pacote, a gente pensou em todo um modelo para te ajudar. Então, acho que aí também, de novo, a gente estava falando antes, né? O momento vai pedir líderes mais humanos, né? E isso puxa o mercado, né? Acho que os gigantes, os grandes, eles têm, para mim, muito esse papel. Eles puxam o mercado, eles é, direcionam as tendências, eles direcionam os modelos. é. A Stone, essa semana, semana passada, seguiu o mesmo modelo. A Stone, acho que desligou 1.300, 1.500 pessoas no Brasil, no mesmo modelo. O presidente, o fundador da Stone, veio a público com uma carta reforçando todos os pontos, explicando como que as pessoas seriam tratadas, quais seriam os benefícios que as pessoas teriam na saída. Então, acho que é um momento nesse sentido de tu cuidar, porque, de novo, lá fora tu tem um ambiente difícil, né? Sim, Basta é, tu ver o jornal, né? Os é, dados de desemprego, enfim, a gente tem muita dúvida do quanto esses dados com, eles já somam o que a gente viveu nos últimos meses, né? Então, quando vierem os dados mais atualizados, provavelmente a gente vai começar a ver um pouco desse cenário mais duro. Então, tratar as é, pessoas com carinho, respeito e como tu gostaria de ser tratado é o mínimo que a gente é o espera daqui para mínimo, frente de cada um dos líderes, né? com certeza. Até é importante colocar, porque até tem muitos executivos e empregados colaboradores que estão muito preocupados, né, por terem seus contratos suspensos, ou até com aquelas deduções de jornada, redução de jornada e salário. Então, até algumas pessoas me perguntaram, falaram assim, Luciana, essa redução, essa suspensão significa que eu vou ser demitido? É. Sabe E, que nos a- perguntam bastante isso também. Quando a gente e está discutindo com os clientes, isso vira e mexe, porque é uma vem essa dúvida, toma. né? Ah, E aí, o que que eu ah. falo? Olha, essa é uma forma de contrato, né? É uma forma de resolver, inclusive com estabilidade, né? Então, assim, se você estivesse trabalhando hoje em home office, você não teria estabilidade nesse momento, né? Você está Uhum. trabalhando, seu contrato está normal, você ganha exatamente o mesmo e amanhã você pode ser demitido. Então, essas duas formas, na verdade, eu entendo que quando o empregador ele opta por essa situação, ele está vendo ainda uma saída lá na frente, está É. vendo que vai voltar e vai ter uma estabilidade futura, quer dizer, ele vê realmente alguma percepção de melhora, né? Então, A eu sempre falo isso, gente, pensa é, dessa forma. a gente trabalha, nosso principal braço é um braço de recrutamento de seleção. Tá? Enfim, por mais que seja um nível executivo, acho que o mesmo entendimento e o mesmo contexto serve para a organização como um todo. Contratar é caro, difícil e custoso, né? Enfim, para a empresa, né? Então, não faz sentido nenhuma empresa desligar alguém se não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel ali. Ou seja, deixa eu preservar isso porque tem todo um know-how que eu deixo para trás. Enfim, cada desligamento que tu faz é uma parte da tua história, é uma parte do conhecimento que se vai. Então, eu me vejo basicamente pelos clientes que a gente conversa, pela nossa realidade, enfim, que é uma forma de tu proteger a tua empresa, enfim, proteger as pessoas. Quando eu digo empresa, é o todo, né?
Tu Sim, protege a claro. empresa porque tu mantém o know-how ali. Enfim, não faria sentido tu ter um movimento contrário se tu entende que daqui a 1 ou 2 meses o mercado vai retornar, vai retomar. Sim, O tempo que tu vai ter para contratar essas pessoas, o tempo que tu vai ter para desenvolver, treinar, adaptá-las, fazer um bom onboarding, ela conhecer, ela estar alinhada à tua cultura. Pessoas que sim, têm 2, 3, 4 anos, 5 anos de casa, sim, por questões de 2, 3 meses, não me parece fazer muito sentido. Tá? perfeito. Não vejo como uma estratégia inteligente, enfim, do ponto de vista de negócio. Tá? De Sim. novo, perde-se muito know-how. E se a gente está pensando numa retomada, a gente está pensando em empresas cada vez mais eficientes daqui para frente, essa perda de know-how também vai ser mais cara ainda lá na frente. Com certeza. E a história das empresas é muito importante. É, aquela questão também da equipe como um todo, né, Fábio? Às vezes você tira uma peça da equipe É. e desmantela E, tudo. e esse período é difícil, né? Porque, vamos lá, as pessoas se solidarizam com os times e com os colegas, né? Sim, Tu faz todos os movimentos, enfim, tu busca reduções onde talvez tu não buscava, tu realmente vai no mínimo detalhe para conseguir preservar as pessoas. Enfim, é o último dos exercícios que tu vai fazer. O Bernard trouxe muito isso. Enfim, o que a gente puder, a gente fala muito isso para as empresas, se o que puder ser feito antes da gente tomar essas atitudes, ela deve ser feito. De novo, o mercado lá fora ele vai ser mais difícil. com certeza. Tem um ponto que nos perguntam com recorrência, é essa questão da estabilidade. Tá? Eu acho que Aham. isso para o mercado ainda não ficou muito claro. Tá? Porque muitos dos nossos clientes, enfim, que são que estão em segmentos mais difíceis, tá? Basicamente segmento hoteleiro. Tá? Se eu estava Uhum. falando com um profissional de segmento hoteleiro. O que eu ouvi foi, legal, adotamos a MP de 70% a 50% de redução, mas assim, ó, esses 3 meses não vai resolver. Não Porque se vai. em abril eu já tive uma queda, em maio eu vou ter uma queda maior ainda, e em junho, quando eu voltar, eu vou estar com o mesmo patamar de maio. Então, assim, passados esses 30 dias, eu estou vendo que o buraco é maior do que quando eu coloquei o pessoal Com em certeza. 70%. É, E aí eles me perguntam, o que eu faço agora? sim. É, nesse caso, eu acredito que ainda, se continuar essa situação, deve sair uma nova MP com a continuação desses contratos de suspensão ou redução. Mas, atualmente, você tem a estabilidade do mesmo período da suspensão. Então, por exemplo, o trabalhador que trabalhou 2 meses, ele tem 2 meses de estabilidade. Uhum, Suspendeu 2 meses, tem 2 meses, né? No caso da redução é até 30, até 90 dias, então é até 90 dias de entendi. estabilidade. Agora, se a empresa falar, não tem condições, aí ela teria que indenizar todo esse período. Né? E Ah, fica caro. Então, é melhor manter, porque daí, quem sabe lá na frente, se ele vai ter que pagar mesmo, é melhor manter, então, o trabalhador lá, né? ah. Mesmo que home office. E É aí, essa preocupação que a gente percebe assim, no mercado. Porque, de novo, foi feito um plano de redução, principalmente o segmento automotivo e hoteleiro, realmente são segmentos quando a gente conversa, eles estão muito preocupados, porque assim, eles desenharam um cenário prevendo uma retomada mais rápida e essa retomada foi postergada. Então, assim, sim, eles a sensação é que eles congelaram as ações em função de uma decisão tomada lá atrás e eles têm muita dúvida se eles podem fazer outras jogadas dentro do tabuleiro para continuar vivo no jogo. sim. Outra jogada interessante que tem, que você aí não, você se mantém o trabalhador com você e você não tem essa questão da estabilidade, é a suspensão do 476A da CLT, que permite mais de 2 a 5 meses. Então, ele poderia fazer a suspensão, por exemplo, de 2 meses e mais uma suspensão de mais 5 meses. Então, a gente está falando de 7 meses. Então, É. é um bom período, né? E é um bom período onde o trabalhador ele recebe o seguro-desemprego e a empresa pode pagar aquela ajuda compensatória, que inclusive é interessante para a empresa, porque mesmo ela pagando algo, ela não tem que pagar encargos sociais em cima dessa ajuda compensatória. Né? Então, a gente está falando aí, vamos supor que então, já que a pessoa está suspensa, só vai receber R$ 1.800, pessoas que têm um cargo maior, né, que tem uma remuneração maior, então eu vou pagar 50% do salário dela, mas esse 50% não entra como salário,
entra como ajuda compensatória e a empresa paga o valor líquido, mas não tem encargos. Então, vale a pena do que você, como você falou, demitir, ter um custo até de demissão, que também é alto o custo de demissão, e o custo, claro, de contratação lá na frente do novo profissional, né? Eu acho que, de novo, para mim isso é comunicação, né? A gente, todas essas medidas, elas chegaram de maneira muito truncada para todos os empresários, né? Todo mundo que a gente conversava, primeiro que eles demoraram muito para decidir se fariam isso ou não, até por uma questão de segurança. Vai para o STF, volta. Então teve todo um embate para os empresários, assim. Eu conversava com os presidentes, com os líderes de RH das empresas, e eles disseram assim, Fábio, a gente não sabe que medida tomar, porque a gente não sabe o quão legal é, então a gente vai esperar, mas também a gente está acreditando que daqui a 2 semanas volta. E aí passou 2 semanas, quando foram tomar a decisão, entenderam que talvez aquela decisão ela não surtiria o efeito esperado ao longo do tempo. Passado mais 2 semanas, elas estão olhando, nossa, a decisão que a gente tomou lá 2 semanas atrás não vai surtir o efeito esperado. Então, acho que, de novo, por isso que eu digo, a certeza que a gente tem ainda, ela é muito pequena em termos de mercado. Muito pequena. Tu conversa com o pessoal de varejo, tu conversa com o pessoal da indústria, tu conversa com o pessoal, até o segmento hospitalar e de health, que não seja a questão do SUS, inúmeros hospitais com inúmeros problemas financeiros já, porque todos os outros serviços e todas as outras fontes de receita pararam, secaram. 90% dos exames hoje dos hospitais caíram, ficaram realmente aqueles emergenciais. Então, assim, a gente está com uma... Para a engrenagem voltar a funcionar, ela é complexa, nesse sentido. E depois tem todas as outras crises de confiança, né? Se a gente está falando tanto de desemprego, a gente está falando, óbvio, muito aqui de questão de desemprego e manutenção do emprego. A desconfiança sobre esse aspecto, obviamente, impacta o consumo. Então, assim, tu vai ter 2 fatores de medo daqui para frente. Se tu realmente vai ter receita e a manutenção do teu emprego, e depois tu tem todo o medo sanitário, né? Ou seja, posso sair para a rua, posso ir no restaurante, sim ou não? Pois é. Então a gente vai ter um ambiente muito duro aí na frente. E ainda as pessoas falando a todos os ventos, né? De que elas gostaram de ficar em casa, que elas gostaram de cozinhar em casa, que elas não precisam consumir o que elas consumiam. E isso tudo gera, né, uma ausência de consumo também, né? Então... Muda, imagina, a gente volta para a questão do home office e da adaptação. Quantas pessoas se imaginavam que não gostariam de trabalhar em home office e estão passando a ver isso com bons olhos? Vou falar por mim, tá? Da minha rotina. Eu pegava os voos para Curitiba, para São Paulo, segunda-feira, 6h10 da manhã, então acordava 4 e pouco da manhã na segunda, voltava sexta de noite. Fazem 60 dias que eu estou em casa. Os primeiros 45 dias eu relutei. Trabalhava da mesa da sala. Nas últimas 2 semanas eu falei assim, chega. Cada vez eu estou vendo que eu vou ficar mais uma semana a mais fora dos meus escritórios. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar um quarto, vou montar um escritório, comprei uma mesa, uma cadeira, um monitor. E estou passando a entender que esse modelo funciona. E eu estou falando... E a gente pouco olha para a gente mesmo, pouco conhece. Eu sempre tive aquela mentalidade, eu preciso estar nos escritórios toda semana, passava viajando toda semana, porque, poxa, eu precisava estar dentro do escritório. Hoje eu estou vendo que o nosso negócio ele está funcionando, as coisas estão acontecendo e eu estou à distância. De novo, eu estou no estado mais longe dos escritórios maiores ainda, né? Ou seja, está cada vez mais longe. Então, acho que essa nossa relação de como a gente encara os negócios, de como a gente está vendo, ela está em xeque. Tudo depende de quando for flexibilizado, como é que as coisas vão acontecer. Se as passagens, quais são os custos das passagens aéreas, o quanto vai ser fácil se locomover ou não, vai ser seguro ou não. Vocês têm escritórios aqui, vai ser seguro ou não vir de Curitiba para Porto Alegre? Vai valer a pena? Exato, com certeza. Então, acho que tudo isso entra em xeque nesse período, assim. Você sabe que hoje nós fechamos o primeiro contrato de atendimento a uma empresa totalmente online, né? Nós não conhecemos pessoalmente o nosso cliente. Mas foi muito engraçado, né? A gente fez todo o processo com call, né? E chamadas de vídeo. Então, você falar é uma coisa que eu jamais imaginaria, ainda mais uma relação de advocacia, né? Que é algo tão
De apertar a mão, de né, de ter confiança, né? Então, isso você vê como realmente mudou mesmo todas essas questões, como a gente se adapta às necessidades. quebra os paradigmas. Daqui a pouco tu vai entender que as reuniões podem ser feitas à distância, né? Poxa, será que eu não consigo? Obviamente tu não vai querer reduzir tudo, mas quantas viagens, acho que pega, acho que eu, vocês, enfim, quantas viagens a gente não fazia para fazer uma reunião Sim, com de uma certeza. hora? Será que vai valer a pena a gente perder, sacrificar às vezes 8 horas para ir fazer uma reunião? Se a gente consegue fazer uma reunião à distância com uma qualidade boa hoje, consegue fazer por Skype. As pessoas não vão mais achar, ver isso com bons olhos. Nossa, como ele. Não, vou falar, gente, que improdutivo que ele é. É, Eu não é, vou dizer, nossa, que é, legal ele veio aqui. Não, nossa, mas ele é muito improdutivo, né? é, Porque você faz uma reunião agora em Porto Alegre, depois outra você está nos Estados Unidos, e uma hora ali, sem janela, né? mais rápido. Enfim, eu acho que assim, a gente tá reaprendendo uma dinâmica nova em termos de trabalho, Sim, de forma de liderar. Eu acho que, de novo, quem é líder hoje tem um papel altamente desafiador e um presente. Eu brinco aqui que eu ganhei alguns presentes na vida. Um é tocar o negócio da The Bernat, enfim, sucedeu o Bernat, o Bernardo, enfim, super empreendedores. O Bernat é uma pessoa altamente iluminada, um presente nesse sentido e um presente de viver esse momento difícil, mas que também me faz com que eu tenha que me reinventar o tempo inteiro, né? Talvez um dos maiores ensinamentos recentes é que a minha coach me falou: aprenda que liderar não é liderar para si, é liderar para os outros. Tu tem que se é conhecer verdade. bem, mas tu tem que fazer o que é bom para os outros, não para si. Então, acho que tem É sido verdade. muito esse exemplo, tem tido muita paciência, né, de conversar e trazer, explicar, ouvir. Tem algumas Fábio, perguntas ali. tem duas É. perguntas. A Fernanda Bessa, a doutora Fernanda, você acha que teremos a chamada onda de consumo como aconteceu em outros países? O que eu vou te responder sobre isso? Acho que depende de alguns fatores, tá? Depende primeiro da tua confiança em termos, na minha visão, tá? Na tua confiança em termos de manutenção de renda, tá? Hoje, algumas pesquisas, isso tem sido muito legal, como tem sido gerado dados e pesquisas, tá? Eu recebo pelo menos umas 5 por semana, muito legais. E o maior receio das pessoas hoje é sobre a manutenção da renda. Tá? Então, assim, eu imagino que as pessoas vão voltar a consumir se elas tiverem uma expectativa de manutenção da renda e se elas se sentirem seguras em termos Sim, de sanitários para sair. Tá? sim. Vou te dar minha experiência. Frequentemente a gente vai acabar indo para Gramado aqui no Rio Grande do Sul. Gramado já está aberto, as lojas estão abertas, já tem uma flexibilização bem mais avançada em termos de possibilidades de consumo. Tá? Mas as pessoas não voltaram a consumir. Sim, Tá? eu As tenho um pessoas têm cliente medo de aqui, entrar nas lojas. aqui as lojas em Curitiba abriram, né, faz uns dias, as lojas de rua. E tem um cliente meu, está um mês aberto, ele teve um faturamento de 6%. É, é. É Então, que a gente olha nas revistas nas notícias aquelas marcas que trabalham com alto luxo, né? Então, são pessoas que tão pouco importa a crise, enfim, a manutenção da é, renda delas e da riqueza delas, ela continua. Então, assim, é, abriu uma Louis Vuitton de novo, ela vai lá e vai comprar, mas isso não necessariamente vai acontecer com o pequeno varejista. sim, Acho que com os certeza. shoppings fizeram um estudo desde que aqueles shoppings que já reabriram, eles retomaram somente 20% das vendas, outros 80% foi perdido. Tanto é que tem muitos lojistas que, se for para voltar com esse patamar de 20%, é melhor não abrir. Porque esses Sim, 20% não, esses 20% vão aumentar o meu buraco em termos de custo. de custo. É preferível eu negociar com o shopping se manter fechado e eu não ter esse custo do que eu abrir e faturar só 20%. Então, É. tem Fábio, pesquisas bem legais sobre isso. verdade. Fábio, tem a pergunta da Paola Santiago Rafael. Como vocês estão enxergando a adaptabilidade das gerações? Há alguma diferença mais velhos e mais novos? Boa pergunta. A gente
A gente fala muito sobre geração, né, há algum tempo, né? 66% hoje das pessoas no mundo nasceram depois de 1990, tá? Então, a gente tem um exército de jovens que conheceram um mundo já digitalizado, a grande parte, enfim, conheceram esse mundo digital. Então, eles vão ter mais facilidades para lidar com esse mundo digital, com esse jeito de funcionar das coisas, enfim, de tela, de isolamento, enfim, já são gerações mais propensas a isso. Se eu chegar no mercado de trabalho, eu acho que, de novo, esse período atual de incerteza e de crise, ele vai exigir aquela experiência e a sabedoria de quem já viveu isso. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem excelentes competências em cada um dos polos. Tá? Então, acho que as Perfeito. empresas que conseguirem agora extrair o melhor de cada um dos polos vai ter vantagem. De novo, digo por mim, a gente fala, óbvio, no nosso negócio é muito pequeno, mas é um bom exemplo. A participação, a sabedoria que o Berman te agrega para o nosso negócio em momentos difíceis é importantíssimo. Eu sou jovem, então eu entendo que nesse momento, muitas vezes também, as pessoas, elas esperam aquele cabelo branco, elas esperam a sabedoria. É. Então, não seria inteligente da minha parte não usar essa sabedoria e essa comunicação eficiente, essa leveza que o Bernard traz dentro do nosso negócio e dentro dos nossos clientes. Então, É. eu trago o melhor que eu tenho em termos de um mundo mais digital, de conseguir entender esse mercado, de ver, e colo junto a sabedoria e a experiência do Berman de mais de 33 anos de empresa, não sei quantas crises já superadas, e desses dois polos eu faço algo melhor. Então, acho que para as Fantástico, gerações é esse o desafio agora. Elas fantástico. vão ter que conviver junto. As É. que conviverem junto saem na frente para mim. É, verdade. Eu tenho lido muito, né, as matérias do Abílio Diniz, ontem eu li também a matéria do Boticário, do Miguel Kriegsner também. Eles são fantásticos, né? Eles pensam muito com o São. coração e eu acho que é impressionante como essa geração, né, dos mais antigos, eles veem muito a questão da parceria, né, da cumplicidade entre as pessoas como um valor. E isso realmente faz todo sentido nesse É. momento, né? A gente A, a- tem grandes exemplos, né? Acho que tem um que tem crescido de novo e ressurgido é o próprio Nizanguanais, né? sim, Ele tem feito todos os domingos a Sunday Night Live e vem trazendo muito isso, essa experiência dele, enfim, de visões anteriores, de simplicidade, né? O Nizam fala muito sobre isso, né? é, É hora da gente ser simples, dizer o exato. óbvio, dizer com clareza. Então, tem que aproveitar. Se a gente estiver próximo a essa experiência, essa tranquilidade, é hora de saber tirar o melhor Legal. dessa experiência. O Luiz Gustavo fala, ele trabalha na Volvo, ele trabalha na minha empresa, usamos bastante phone conference entre plantas de outros países e funciona muito bem. A Fernanda falou que concorda com a tua questão lá da questão do consumo, né? A insegurança financeira é um grande dosador. E eu acho que é isso. A gente está quase terminando aqui, temos mais 8 minutos, Fábio. Deixa eu só reforçar essa questão da distância, né? Uh, a gente hoje, se a gente pegar o exemplo da Volvo, pegar outras empresas, acho que menores e nacionais, a gente tem muito a aprender de novo com os grandes. Se uma empresa como a Volvo, uma gigante, já usa e tu vê eficiência, por que que nós, pequenos e médios, não podemos usar? Com Então, acho certeza. que, de novo, tem muito a aprender, tem muita ferramenta boa, tem que ter empatia e paciência agora. Tem que Sim, pegar aquele nosso consultor, aquele nosso colaborador que já tem uma idade mais avançada, que talvez não tenha facilidade de mexer no notebook, que vai se bater um pouco com a câmera, que vai clicar no lugar errado. mas ele vai Então, achar o talvez máximo, né? mas é hora de novo, eu acho que tu mesmo falaste sobre você, é hora de tratar com leveza. Você fala, não, fica tranquilo, vai dar problema. Numa primeira live que eu tava vendo, acho que do Nizam, o Nizam foi mexer uma coisa aqui no celular, caiu o celular no meio da live, ele pediu desculpa, não sei o que, caiu de novo o celular, e aí a pessoa do outro lado falou assim, Nizam, não tem problema, tá todo mundo aprendendo junto. Então acho que se a gente usar todas essas ferramentas e ter total verdade que estamos todos aprendendo junto, que uma pessoa vai demorar mais para entrar, que depois você vai ter que ter paciência, que ela não está fazendo aquilo de propósito. Então, acho que é um convite para a gente ser mais humano e mais empático nesse sentido e aproveitar o que tem de melhor nas tecnologias, seja
vai ser na força, né? A gente vai ter que adotar isso. Com certeza, é verdade. E, Fábio, já te tem aqui uns minutinhos. A Tayana falou, todo mundo aprendendo juntos. Exatamente isso. Muito legal, a Leda Piazza. Fábio, o que você pode deixar de conselho para as pessoas que estão assistindo a nossa live, né? Falando com relação ao mercado de trabalho, ou de vida mesmo que você gostaria de deixar para os nossos espectadores aí? Essa era a hora de chamar o Bernard. Nem faz. E trazer toda a leveza dele. Mas acho que brincadeiras à parte, acho que vamos usar o slogan no momento, tudo passa. Eu acho que não tem mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Acho que a gente vive de ciclos. Acho que é hora de ser muito empático e humilde, de entender que a gente não tem todas as respostas. E se a gente não tem, também não esperar todas as respostas do outro lado. E buscar, de alguma forma, achar força onde menos se espera. Enfim, acho que é hora da gente lutar para não se deixar cair num aspecto mais negativo. Acho que difícil vai ser para todos. Acho que cada um sabe onde aperta mais. Enfim, sabe quais são as dores, sabe quais são as preocupações. Mas entender que está todo mundo lutando contra o mesmo inimigo. E, enfim, acho que não perder a esperança, a fé, né? Acho que todo mundo fala muito nesse sentido que a fé é o que move, enfim, seja ela religiosa ou não, acreditar em algo maior. Então, enquanto a gente tiver algo no que se agarrar e acreditar, teremos força para sair disso. Termos fé, união, né? Acho que é o mais importante, cuidado. Paulo Lopes, momento de se notar que uma reunião poderia ter sido um e-mail, ele comentou também, acho que não sei se passou, né? Muitas vezes uma reunião se resume por um e-mail, né? Sim, uma troca de mensagem mais fácil, mais simples, enfim, acho que tem N ferramentas aí que nos ajudam hoje a ser mais produtivos, né? A gente aprendeu a ser mais produtivo, assim como a gente trabalha mais em home office, né? Mas eu sempre falo que a gente não pode também vulgarizar, né, essa situação e esquecer da necessidade muitas vezes do contato, né? Que às vezes o contato provavelmente vai ser um diferencial às vezes das empresas, principalmente de recursos humanos, né? Nada é mais humano que o humano. Então, se nós pudermos ter as relações reais, enfim, entender que esses momentos eles vão ser produtivos para tu entender o que não é dito ou aquilo que tu não vê por trás das câmeras, né? Porque por trás das câmeras muitas vezes a gente tem muitos problemas que depois que desliga aqui a gente acaba não sabendo, né? É verdade. Mas e você veja que tem tudo a ver com o equilíbrio que você falou agora há pouco, da questão das gerações, né? De ter uma geração próxima, uma geração mais antiga, uma geração jovem, e também de você usar o digital, mas também usar um pouco o analógico, que é essa questão humana. Então, eu acho que o equilíbrio, né, também faz parte do negócio. Exato. Acho que entre 8 e 80 tem 72 casas. A gente pode ocupar alguma dessas. É verdade. Fábio, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Se quiser deixar um recado, deixar teu contato para o pessoal, o contato da Deberi, fica à vontade, Fábio. Tá ali, acho que é Deberi de Talento. Quem for depois clicar ali, enfim, qualquer inbox. Quem gerencia as redes sou eu também, então, enfim, o que vocês mandarem de respostas, eu que vou responder. Eu faço questão de fazer isso. Que legal. E para o pessoal que está assistindo, a nossa próxima live é com o Adeildo, na próxima terça-feira, e ele vai falar um pouquinho sobre informação e desinformação, né? Sobre a importância de você ter uma boa informação nesse momento. Ele é fera. Muita admiração por ele. Também, Adeildo Nascimento. Vou ver. Legal, que legal. Só fera aqui, só fera. Só fera. Tchau, obrigado, Fábio. Muito obrigada. Fica com Deus. Obrigada a todos aí pela participação. Se cuidem, todos. Todos se cuidem, exatamente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.